Fala pessoal, Tiago aqui mais uma vez para falar um pouco com vocês sobre a jornada de um professor, os problemas e as questões que atravessam a nossa formação até a atuação profissional propriamente dita. E o nosso objetivo de hoje é falarmos sobre alguns ideais e até preconceitos eventualmente projetados na figura do docente no cotidiano, ano a ano. E é bem interessante porque com certeza vocês vão identificar os polos, né, onde essas ideias, esses ideais acabam eventualmente emergindo. Eu acredito que um olhar mais etimológico, ou seja, olhar um pouco sobre a origem, o significado primordial das palavras, nos possibilite ter um olhar mais filosófico sobre esses ideais e sobre o seu papel quando projetados na figura do professor, beleza? Então, assim, as palavras que serão estudadas aqui serão justamente missão, vocação e, por último, dever. Palavras que, por mais belas que sejam, precisam ser reavaliadas crítico e reflexivamente para que a gente não caia em armadilhas históricas. Então vejamos, pessoal, eu fiz uma linha de raciocínio aqui, mas todos esses dados foram retirados do dicionário Ruais, é um dicionário clássico aí para pesquisadores de todos os tipos, porque ele tem um aprofundamento em termos de conceito muito legal. Então, se não foi o Aurélio, por mais que o Aurélio também seja competente, foi o Ruais. Então vejamos aí a primeira palavra, né? A missão. E é interessante que missão vem de mission, né? O latim, que indica justamente a ação de enviar uma remessa, né? Uma missão propriamente dita. E missão é uma palavra que vai ser associada a missionário, não por acaso, já que essa ação de enviar, né? O missionário é aquele que é enviado por Deus. E vejamos, quem eram os primeiros professores, pelo menos do contexto mais moderno da história, aí séculos XV, XVI, XVII, eram religiosos. O grosso da formação e da estrutura educativa moderna que nós conhecemos, moderna que eu digo assim, da história moderna, ela é uma educação religiosa, protagonizada por padres, monges e missionários que eventualmente ali construíam sistemas de ensino, em geral escolásticos, e se embrenhavam, meu amigo, na mata, justamente no período da colonização, para tentar converter nativos em nome de Deus. Olha então a origem etimológica da palavra mission, né? No caso missão. E vejamos a segunda, para que a gente possa fazer uma reflexão aqui mais substancial. Vocação vem de vocatio, né? Ou seja, a ação de chamar. O que é que significa isso? Que a vocação é como se fosse Deus, né? Vou fazer aqui a interpretação religiosa, porque é isso que está na nossa linguagem. É como se Deus estivesse lhe chamando através da sua natureza. Então essa ideia de natureza, de algo que está implícito ao teu ser e que eventualmente é um chamado de Deus, que é uma ideia muito metafísica e problemática, ela está projetada na figura do professor como aquele que é enviado, o missionário, por Deus, e que é chamado desde o princípio por Deus, através da sua natureza. Então, missão e vocação são palavras muito problemáticas, porque, primeiramente, elas têm aí um peso religioso, e por mais que eu seja religioso, ainda assim eu consigo ver os limites e os perigos que rondam esse tipo de associação. Afinal, né, se eu sou professor por vocação, eu o serei, seguindo a linha de raciocínio, independentemente da condição. Olha que perigoso. Independentemente. Eu sofro violência? Será que eu sou bem pago? Será que eu sou valorizado? Não. Se é vocação, seja, né, como diria o povo, né, seja. A ideia do missionário, a ideia de alguém que, por vocação, se embrenha, né, se destina, se joga em uma atividade, independentemente do respaldo, do reconhecimento, da valorização que ele tenha, é a mesma ideia projetada nos super-heróis clássicos. Então vejamos como o Superman, o Batman, o Capitão América, o Thor, em geral, são figuras desvalorizadas, caçadas publicamente,
e que passam ali por processos de condenação social que a muito custo findam. Você pega os X-Men, a figura clássica do super-herói que vive sendo condenado, que é literalmente perseguido pela sociedade até o seu fim. Então o que vai acontecer? Associar vocação e missão ao professor, primeiramente é perigoso, porque você imbui a figura do docente de uma responsabilidade que ele não tem. O professor não precisa se matar por seu dever. É aí que eu quero chegar. O professor não precisa entrar em depressão por seu dever. O professor não precisa destruir sua vida por seu dever. E, gente, pode parecer às vezes dramático da minha parte falar aqui como se isso não existisse, mas principalmente os professores vão saber disso, os professores em atuação, que todo santo ano, no dia do professor, começa a rodar na internet um vídeo, que viralizou há muito tempo, do Alexandre Garcia, que é um repórter problemático, falando coisas belíssimas sobre o professor. E o que acontece? Em um determinado momento do vídeo, o Alexandre Garcia vai e diz, ser professor é vocação, é uma missão. E o problema é que esse tipo de associação, ela acaba projetando e jogando nas costas do professor algo que ele não tem. Porque um super-herói, ele não precisa ser bem pago, ele não precisa ser valorizado para existir. Mas o super-herói é uma figura mítica, é como Teseu, é como Perseu, é como Aquiles. São figuras trágicas que morrem por aquilo que acreditam, mas além de tudo e em regra se ferram. E o professor, ele não precisa ser um super-herói. Ele não precisa ser um missionário. Ele não precisa ser alguém que vai destruir a própria vida em nome dos outros. Porque isso é perigoso. É esse tipo de raciocínio que leva as pessoas, e políticos inclusive, políticos renomados, eu não vou citar aqui, mas políticos renomados, a defender pagar pouco a professor. Depois eu posso até fazer um recorte aqui, políticos dizendo assim, se professor é uma questão de vocação, de missão, não precisa pagar bem. E falando publicamente isso, perceba que coisa louca. Então você, quando associa a ideia da missão e da vocação ao professor, ou seja, algo que ele é por natureza e enviado por Deus para uma determinada finalidade, você não precisa pagar bem essa pessoa. É isso que se retira do raciocínio. Então percebam a lógica maquiavélica por trás de algo aparentemente belo. Porque o professor, gente, é como um policial. Um professor é como um operário. Ele precisa ser valorizado para ele fazer bem aquilo que ele faz. Podem até existir questões naturais, qualitativas por trás, potenciais por trás da função, mas isso é perigoso. Inclusive, se você ficar associando vocação à atuação docente, a gente corre o risco de muitas vezes pegar gente que está desenvolvendo suas aptidões, desenvolvendo suas habilidades para atuar, tornando-se bons naquilo que fazem lentamente e julgando-os incompetentes, porque eles não nasceram prontos, porque eles não têm a vocação. Então perceba como isso é perigoso. Eu não estou dizendo que não existam características naturais que contribuam com a atuação docente. Mas, por exemplo, eu não nasci com essas qualidades. Eu não sou despojado, eu sou tímido, eu gaguejo. Eu não tinha uma projeção de voz tão boa quanto eu tenho hoje em dia. Não estou dizendo que é a melhor do mundo, mas eu não tinha. Então, várias das qualidades hoje em dia que o pessoal associa como sendo qualidades de um bom professor, eu não nasci com elas. Eu as desenvolvi. Tem gente que já nasce com boa parte delas ou com uma facilidade. Ainda assim, isso aqui foi desenvolvido a muito custo, por esforço e, claro, pelo empenho de pessoas que puderam bancar minha formação. No caso, meus pais. No caso, a própria sociedade que a gente vive. E por aí vai. Então não é uma questão meramente natural, mas também não é uma questão meramente meritocrática. Não estou entrando nessa discussão. Mas perceba aí. Estou tentando fazer uma associação entre duas palavras usualmente associadas ao professor e que acabam projetando na figura docente a ideia de um missionário, de um super-herói que ele não é. O professor não é super-herói e é perigoso fazer esse tipo de associação. E aí que a gente chega na questão do dever, porque parece que, nas minhas palavras, o professor não tem responsabilidade. É óbvio que não é isso que eu estou dizendo. Até porque
toda atuação profissional, toda profissão exige sim comprometimento. Mas comprometimento tem limites. Já diria Aristóteles, lá na política, lá na ética, para que uma pessoa seja feliz e ela possa fazer o que ela faz de melhor, ela precisa ser reconhecida. Ela precisa encontrar o seu lugar na sociedade, atuar de forma cirúrgica, mas além de tudo ser reconhecida. É isso que ele chama de função. Encontrar o seu lugar na sociedade é ser reconhecido. Então, se o professor não é bem pago, então se o professor não é valorizado nas suas potencialidades, no seu esforço, enquanto ser humano, né, ou seja, nos seus limites, nós corremos o risco de atribuirmos aos professores um peso e uma responsabilidade que eles não têm, porque o professor entra em depressão, o professor é mortal, precisa dormir, o professor tem suas energias limitadas, o professor passa horas e horas e horas dedicando-se a produzir uma aula que vai acabar em 1 hora. Então, cadê o super-herói? Não existe. O que existem são seres humanos de carne. Seres humanos compostos por carne, ossos e sangue, finitos, que entram em depressão, ficam cansados, têm família, têm outros problemas. E isso não é retirar do professor sua responsabilidade, mas é esclarecer que o professor é uma formiguinha entre muitas. Mais ou menos importante, não é isso que a gente está falando, mas é fundamental. E esse trabalho é um trabalho de coletividade. Porque é atribuindo esse tipo de peso e esse tipo de responsabilidade aos docentes que a gente corre o risco de lançá-los dentro de um limbo, dentro de um abismo de responsabilidades e de angústias que eles não vão dar conta. E é o que acontece. Então fica claro aqui, apenas um exercício etimológico. Lembrando, só para fazer aqui o esclarecimento também, né? A palavra dever, ela vem de latim também. A palavra dever vem do latim e indica justamente ser devedor, né? Então é isso, que é ter um dever profissional. Você é devedor, já que você está sendo pago, você tem uma dívida com a sociedade. Você vai fazer o melhor possível dentro de suas forças. Ponto. É isso. Você tem uma dívida técnica, claro que moral, o professor tem que dar o exemplo, mas tem uma dívida muito mais técnica com a sociedade. Isso imbui o professor de uma dívida ali existencial, uma missão, como se ele tivesse que morrer pelo outro, independentemente da sua condição física e psicológica. Não é esse o caso. Beleza, gente? Depois a gente volta aqui a debater outros temas do tipo. Então é isso. Valeu, um abraço. Até mais.